Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, neste programa à Luz da Fé, que faço convosco neste caminho de comentar o Catecismo da Igreja Católica. Sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e convosco quero partilhar aquilo que o nosso Catecismo, na versão Yucat, nos diz sobre, neste caso, a liturgia. Durante vários programas falámos sobre o Credo, as duas versões do Credo, Niceno-Constantinopolitano e a versão do Credo Símbolo dos Apóstolos. Comentámos cada uma das verdades de fé aí contidas, de forma sintética, e agora entraremos na segunda parte do Catecismo, que é a parte da liturgia e dos sacramentos. O que é que isto significa? Que Deus age hoje na nossa vida através da liturgia. Se há 2000 anos Jesus atraía sempre grandes multidões, porque não só falava aquilo que ajudava as pessoas a encontrarem sentido para as suas vidas, confortava-as também com a sua presença, com os milagres, com as suas catequeses. Entretanto, Jesus, depois de dar a vida por nós na cruz, ressuscita e ascende ao Pai. E poderia ficar a sensação de que ele parte para o Pai, parte para o seu lugar natural, e nós ficaríamos agora abandonados. Mas não. Por isso é que ele deixa, antes de dar a sua vida na cruz, a liturgia, a primeira grande celebração, que nós chamamos a última ceia, mas que é, para Jesus, a primeira grande celebração que depois há de ser, digamos, tornada presente em cada celebração da Igreja. Ainda que se fosse estruturando, porque a forma, por exemplo, da Eucaristia nos dias de hoje, naturalmente que mantendo aquilo que é essencial, que é a liturgia eucarística e a liturgia da palavra, depois foi-se estruturando aos poucos. Sabendo que na parte dos nossos irmãos mais velhos, os judeus, há um privilégio, digamos, da palavra de Deus, e por isso também Jesus, aos sábados, ia às sinagogas, quando estava presente, lia algum texto, comentava esse mesmo texto, e nós temos essa dimensão também na nossa celebração da Eucaristia. Temos a liturgia da palavra, que é o primeiro grande momento da Eucaristia, e depois temos a liturgia eucarística, que é o tornar presente aquilo que Jesus faz por nós no Calvário. Então a liturgia, no seu sentido mais lato da palavra, ainda que a gente sinta mais a liturgia na celebração da Eucaristia, mas a liturgia é muito vasta, é todo este agir de Deus através daquela celebração. Ou seja, uma celebração não é um ato monótono, nem repetitivo, mas é a presença de Deus a agir através daquele que preside, daquela palavra que é proclamada, daquele sacramento que é celebrado. Portanto, Deus hoje continua a agir conosco, no meio de nós, através desses sinais que são a liturgia. Então o Catecismo apresenta-nos, exatamente como primeiro tema desta segunda parte, para que celebra a Igreja a liturgia frequentemente. Por que motivo? Não é? Porque é que nós precisamos, por exemplo, da Eucaristia todos os domingos? Porque é que nós até podemos, e faz-nos bem também, participar mesmo à semana? O mesmo Catecismo apresenta-nos uma resposta que naturalmente pode servir de orientação para todos nós. Já o povo de Israel interrompia o trabalho para louvar a Deus 7 vezes ao dia. Jesus participou nesta liturgia e na oração do seu povo, ensinou os discípulos a rezar e reuniu-os na sala da última ceia
para com ele celebrar a liturgia. A Igreja que convoca a liturgia segue o seu convite. Fazei isto em memória de mim. Então reparem, nós temos já no Antigo Testamento e depois na pessoa de Jesus esse exemplo claro do que é então a liturgia. Perceber claramente que o Senhor nos ensina também a estar com Ele, vendo como o povo de Israel parava 7 vezes ao dia para louvar o Senhor, um povo naturalmente agrícola, nómada, também que acompanha os seus rebanhos, mas que, como diz o Salmo 119, era um povo que sabia agradecer a Deus, sabia louvar a Deus, sabia reconhecer a Deus no seu dia-a-dia. O mesmo então faz Jesus, depois quando vai à sinagoga, não é? Sabe que aquela palavra que vem do coração de Deus, aliás, numa das participações da sinagoga, Jesus diz mesmo, hoje esta palavra torna-se presente, isto é Ele, aquela profecia de Isaías, por exemplo, era referente a Ele mesmo, não é? Então aquela palavra encarnou naquele momento, então era, portanto, percebermos como Deus, através da liturgia, da celebração, seja da palavra, seja dos outros sacramentos, Deus se vai tornando presente, falando, e por exemplo, às vezes há uma certa dificuldade em perceber como é que Deus nos fala hoje. Naturalmente que há muitas formas, não é? Nós temos, por exemplo, conhecimento das aparições, ou das visões, ou das manifestações de fé, em que ou Jesus ou Nossa Senhora falam a alguém, algum interveniente. Essa é uma forma de Deus falar, portanto, servindo-se sempre de uma pessoa concreta, de transmitir uma mensagem, que é sempre recordar o Evangelho, mas isso é um acontecimento esporádico, não é? Olhamos para Fátima, olhamos para Lourdes, olhamos para o Sagrado Coração de Jesus, são revelações, são manifestações de Deus de forma particular. E podíamos dizer assim, se tirando esses casos, então quem é que tem acesso àquilo que Deus vai dizendo? Todos nós, porque numa leitura da Bíblia, nós estamos a escutar o próprio Deus. E essa leitura pode ser feita na minha casa, no meu grupo bíblico, no meu grupo de catequese, nos grupos eclesiais a que pertencemos, mas também é feita na celebração. Portanto, quando numa celebração eu escuto a palavra de Deus, eu estou a escutar o próprio Deus. É Deus que se manifesta, Deus que fala, para eu poder escutar. E essa palavra vem, sobretudo, como diz a carta aos Hebreus, para nos transformar, para mudar, como a chuva que cai na terra. Imaginemos uma terra que está muito seca e de repente vamos lançando aquela água aos pouquinhos. A terra não só vai naturalmente ficando muito mais úmida, mas vai ter de despontar muita verdura, muita erva, para mostrar claramente que aquela terra se transformou. Também nós, escutando o Senhor Deus, através da sua palavra, vamos deixando transformar. Então a liturgia é esta presença atuante de Deus junto de nós, que se manifesta depois, repito, também em todos os sacramentos que iremos ver a seguir. Mas podíamos então perguntar ainda o que é a liturgia. É uma celebração litúrgica, não é um evento feito de boas ideias e de cânticos fantásticos. A liturgia não é feita nem inventada. É algo vivo que foi crescendo numa fé de séculos. A celebração litúrgica é um acontecimento sagrado e venerável. A liturgia é cativante quando é sentida. É o próprio Deus que está presente nos seus sinais sagrados e nas suas preciosas orações, muitas vezes antiquíssimas. Portanto, então reparemos que uma celebração é sempre um encontro com Deus. Não é uma festa de amigos, não é um evento que se faz para celebrarmos um aniversário de alguém, para celebrarmos um acontecimento, não. É sempre uma presença atuante de Deus. Que através dos cânticos, através da palavra que é escolhida, da Bíblia, através do comentário de quem presida aquela celebração, tudo tem que estar voltado para Deus. Tal forma também que nós possamos acolher essa mensagem e deixar que ela nos transforme. Isso é uma liturgia, portanto, é este contacto com Deus, não é? Sempre de forma que eu possa louvar a Deus, isto é, possa reconhecer que Deus é Deus. Então, o louvor é, digamos, a grande obra das criaturas, não é?
todas as criaturas louvam a Deus, porque Deus é Deus e cabe-nos a nós prestar esse culto de louvor, de adoração, mas ao mesmo tempo, através também das orações feitas até por grandes santos, não é? Nós temos, por exemplo, uma das orações do missal, a oração da coleta da missa do domingo de Pentecostes, da grande solenidade de Pentecostes, foi escrita pelo próprio punho do Papa São João XXIII, em que ele pede explicitamente que o Senhor mande o seu Espírito sobre a terra e renove esta face da terra. Portanto, uma oração escrita por um Papa, que hoje é santo, reconhecido pela Igreja como santo, né? E que nós rezamos e vai permanecer assim durante séculos, bem como tantas outras orações que nós conhecemos do passado, escritas por grandes santos, por grandes homens e mulheres que naturalmente nós hoje usamos, mas que sempre que rezadas com este sentido eclesial nos juntam para Deus, nos levam para Deus. Porque é muito importante ter presente este conceito. A liturgia não é um convívio de amigos, não é? Em que nós queremos dizer apenas coisas que agradem aos amigos. Não. A liturgia é uma ação divina onde tudo o que nós dizemos é para louvar a Deus e para também recebermos de Deus a sua graça, a sua vida, não é? Ou seja, nós temos por obrigação ir para a celebração para reconhecer que Deus é Deus e, portanto, louvá-lo, agradecer-lhe, mas ao sairmos da celebração temos que sair de lá transformados, ou pelo menos neste princípio de transformação, porque Deus também vai dizer algo de concreto. Deus vai nos dizer se estamos no bom caminho, se precisamos de nos corrigir, se precisamos de nos aperfeiçoar. Então este trabalho é este contacto com Deus. Portanto, na liturgia, nós não estamos apenas em grupo de amigos, não é? A fazermos uma festa, e por isso não podemos escolher os cânticos que nós queremos, não podemos escolher leituras à nossa vontade, não é? Como às vezes há tentativas de meter cânticos que não são litúrgicos, por isso que não nos elevam para Deus, não é? De escolher leituras que não são bíblicas, também não tem sentido nenhum, porque seria então alguém a falar-nos e não Deus. Não. Na liturgia é Deus que fala connosco. E qualquer leitura bíblica, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, é sempre Deus a falar connosco. O Salmo, que é sempre retirado do livro dos Salmos, como sabemos, é Deus que fala connosco, no fundo, neste sentido, é uma resposta que nós damos a Deus, mas uma resposta inspirada pelo mesmo Deus. Portanto, não são palavras apenas dos homens, não são palavras que poderiam passar rapidamente no tempo e na história, não. São palavras que se mantêm sempre atuais porque vêm do coração de Deus. Deus inspirou, e reparem que, como os nossos irmãos mais velhos e o próprio Jesus rezavam os salmos com tanta evidência, não é? Essa oração tão frequente, que ainda hoje chamamos a oração da Igreja, que apesar de pensarmos que é uma oração dos conventos ou dos consagrados apenas, dos sacerdotes, não, é a oração da Igreja toda, embora que os sacerdotes, por obrigação, mesmo por um voto da ordenação presbiteral, o devemos rezar todos os dias, já desde o diaconado, e também os consagrados, mas não é apenas para nós, é para todos. Ou seja, é sempre esta oração inspirada que nos permite também louvar o nosso Deus nas diversas dimensões da própria vida. Nas alegrias, nas preocupações, nas canseiras, até mesmo quando se trata de pedirmos perdão, naturalmente. Pedimos perdão porque reconhecemos que Deus é Deus, não é? E temos até os salmos penitenciais, concretamente aquele grande Salmo 50 que nós rezamos na sexta-feira de manhã em Laudes. Recapitulando, liturgia é esse encontro pleno com Deus, baseado sempre na palavra que vem de Deus, nas orações que são inspiradas por Deus e que, quando nós rezamos, naturalmente que o nosso coração se eleva muito mais para Deus. Quando há momentos falei dos cânticos, gostaria de sublinhar isto, porque há uma tendência muito grande a pensarmos em cânticos na liturgia que sejam inspirados um pouco na cultura do nosso tempo, a cultura do mundo. E qual é o problema quando se escolhem cânticos desses? Ainda com letra religiosa, né?
também há uma diferença entre cânticos religiosos e cânticos litúrgicos, não é? Como sabemos. Mas a grande diferença é que a música, se é de facto música mais profana, vai imediatamente levar-nos para a realidade mundana do mundo. Se a música é litúrgica, eleva-nos para Deus. Portanto, aqui está a grande diferença, não é? E na liturgia não estou a fazer algo que me vá permitir sentir bem apenas, sentir-me em convívio de amigos, mas a liturgia é para me elevar para Deus, para elevar o meu coração para Deus. Então os cânticos devem ser sempre feitos a partir da palavra de Deus, não é? E por isso muitos cânticos litúrgicos são baseados na própria Bíblia ou na oração da Igreja, exatamente para que eu possa, naquele cântico, ou naquela leitura, ou naquela oração, elevar o meu pensamento para Deus. Elevar-me nesta sintonia com Deus, para que haja, de facto, encontro pleno com Deus. Numa celebração, se não houver encontro com Deus, eu saio daquela celebração vazio, sem sentido nenhum, porque realmente Deus está ausente. Ora, Deus não pode estar ausente, porque estamos a celebrar aquilo que são os principais mistérios da nossa fé. Porque tem a liturgia prioridade na vida da Igreja de cada um. A liturgia é simultaneamente meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Nós sabemos, por exemplo, que para nós cristãos há um mandamento que nos diz que devemos ouvir a missa inteira, isto é, participar, diríamos hoje numa linguagem mais atualizada, participar na Eucaristia, na liturgia, não por obrigação, mas por amor. Aliás, quando se pergunta por que faltar à missa ao domingo é pecado, a resposta é muito simples. Na celebração da missa, nós tornamos presente o Calvário. Jesus, no Calvário, deu-se por mim e por cada um de nós. Se eu, que não existia, não estive no Calvário para agradecer a Jesus, tenho hoje esta oportunidade de lhe agradecer, estando presente na Eucaristia. Então estou a agradecer, estou a ser grato. Não é? Se eu não estou a ser grato, se não estou lá para participar, não estou a ser grato para com Jesus, automaticamente estou a faltar ao amor. E como bem diz o nosso povo, amor com amor se paga. Portanto, se eu faltei à Eucaristia, por preguiça, naturalmente, se faltei por doença ou por cuidar de um doente, é diferente. Mas se faltei por preguiça, por desleixo, então eu também faltei ao amor. Portanto, nesse sentido que é pecado faltar à missa dominical. Mas dizia que a Eucaristia é meta. Ou seja, durante uma semana nós tivemos alegrias, preocupações, canseiras e como que vamos depois agradecer a Deus tudo isso. Aliás, a palavra Eucaristia significa a ação de graças. Então é importante ver o domingo como esse ponto de quem durante uma semana se orientou para Deus e agora quer dizer obrigado por tudo isso que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, a Eucaristia também se pode chamar missa. E a palavra missa acentua mais a dimensão da missão. Ou seja, aquilo que eu celebro na missa vai depois ser vivido no dia a dia. A liturgia da palavra traz sempre um mote, um tema, um ato para eu viver, digamos assim. Vamos agora imaginar um texto onde Jesus, perante aquela pergunta dos discípulos, quantas vezes devo perdoar? E 7 vezes, diz Pedro a Jesus. E diz Jesus, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E peguei neste tema porque é sempre mais difícil, não é? Porque o tema de, por exemplo, dar de comer a quem tem fome é sempre mais viável, mais prático, não é? Mas se na liturgia deste domingo esta palavra de Deus me vem dizer que eu tenho de perdoar sempre, então eu tenho que durante aquela semana ver como é que está a minha vida na relação com os outros, não é? Se eu realmente tenho tido dificuldades em perdoar alguém e ver como é que eu posso chegar lá. Não é? Porque a palavra de Deus é que me está a orientar. Portanto, então eu vou viver a partir daquele momento esse imperativo da palavra de Deus, que naturalmente não vou conseguir naquela semana perdoar a outra pessoa,
até porque não vou conseguir aproximar-me dela, até porque ainda estou um pouco dorido por aquilo que ela me fez, por aí fora, uma série de questões. Mas vou, pelo menos, rezar para que Deus me dê a capacidade e um coração renovado para eu poder perdoar. Se calhar só vou poder perdoar daqui a 15 dias ou daqui a um mês, mas vou fazer este esforço. Então a palavra de Deus vai-me orientar para um novo estilo de vida. Então reparem, a liturgia é simultaneamente meta para a qual se encaminha a ação da Igreja, não é? Eu vivo para ver esta consciência de Igreja e para estar sempre em sintonia com Deus, mas é também ponto de partida para eu viver no dia a dia esta relação. Portanto, nunca há dicotomia, nunca há separação possível, não é? Há um documento da Igreja do Vaticano II chamado Sacrosanctum Concilium que nos diz exatamente isso, não é? Que a liturgia é fonte de onde promana toda a sua força. Portanto, aquilo que eu vou viver no dia a dia, eu recebo sempre na liturgia. O que acontece connosco quando celebramos a liturgia? Quando celebramos a liturgia, introduzimos-nos no amor de Deus, curados e transformados. Toda a liturgia da Igreja e todos os sacramentos servem para termos a vida e a termos em abundância. Ao celebrarmos a liturgia, encontramos-nos com aquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus concede proteção a quem está abandonado e participa na liturgia. Quem toma parte na liturgia sente-se e se sente perdido, encontra um Deus que espera por ele. Então reparem o que acontece connosco quando celebramos. Tornamo-nos mais próximos de Deus. E mesmo que em alguma circunstância nos possamos sentir mais ou menos sozinhos, mais ou menos abandonados, porque há momentos na vida para tudo, não é? Nós sentimos que nesse momento em que estamos em oração, em que estamos, por exemplo, podíamos também usar a liturgia falando no sacramento da reconciliação, por hipótese, que também é uma liturgia, embora não pareça, mas tem também sinais, tem gestos, tem ritos, não é? Esta celebração vai-me aproximar muito mais de Deus. Então reparem, por um lado, eu vou ser curado, por exemplo, quando sou perdoado, é como ser curado, não é? O perdão de Deus é como quem cura uma ferida, fruto de um acidente, não é? O pecado é a ferida. O perdão é a cura dessa ferida. E às vezes não há as feridas exteriores, fruto dos acidentes que possamos ter, ou de carro, ou de trabalho, ou em casa, fazem ferimentos visíveis. Mas há outras feridas que são invisíveis aos olhos da carne, não é? As feridas provocadas pelo desprezo dos outros, não é? As feridas provocadas pela falta de amor, as feridas provocadas pelo orgulho, têm que ser curadas. E Deus vai-me curar quando naturalmente eu me reconcilio com Ele, na confissão bem feita, quando rezo, quando deixo que a Sua palavra entre em mim, quando comungo conscientemente a Eucaristia. Então reparem, nós precisamos da liturgia para nos sentirmos amados por Deus, curados e transformados. Não é? Isto só daria para nós pensarmos um bocadinho, como estamos a chegar ao fim deste programa, deixar como que esta questão em aberto para todos. Cada um de nós tem a idade que tem hoje, não é? Uns mais velhos, outros mais novos, e já participamos na missa de forma consciente, mais ou menos a partir dos 7 anos. Pode ser um bocadinho antes, um bocadinho depois, mas o mínimo de consciência, não é? Cada um de nós devia perguntar-se agora, a si mesmo, desde os 7 anos até hoje, o que é que Deus pôde transformar em mim? Que transformação é que Deus operou na minha vida? Até porque eu vou sempre à Eucaristia dominical, até porque eu rezo diariamente a liturgia das horas, porque me confesso regularmente. Que transformação tenho permitido que Deus tenha feito em mim? Não é para pensar nos outros, não é para, sei lá, a esposa pensar no marido, o que é que o meu marido se tenta, não. É que é para cada um pensar em si, primeiro, e perceber se tem havido transformação, se não tem havido,
Se podia haver mais, seguramente que sim, sempre mais, não é? Então, ficamos com este pensamento e vejamos a liturgia, repito, não como um encontro de amigos, ainda que depois também somos irmãos, fraternos, nessa celebração, e por isso é que o padre, quem preside, padre ou bispo, diz orai irmãos, não é? Nós somos de facto irmãos, todos filhos do mesmo Deus, e numa celebração somos, não há, por isso é que na celebração não há doutores, não há títulos, não há engenheiros, mas há esta presença real de um Pai, que é Deus, que nos ama, e de todos os filhos que somos irmãos. Que de facto a nossa participação na Eucaristia, que é o grande sacramento e a grande liturgia, que embora depois nesta liturgia possa haver outros sacramentos também, como iremos ver de seguida, mas que a nossa participação ajude de forma mais consciente a encontrar-me com Deus, a deixar-me transformar por Ele e a deixar-me viver com maior amor para com os irmãos. Vamos pedir a bênção de Deus, porque só com a sua fortaleza nós somos capazes de pôr em prática estes propósitos que Ele mesmo nos ensina, e que a nossa liturgia não seja apenas tem que ser um normal, uma celebração rotineira, mas seja um encontro muito pessoal, muito vivo com Deus em cada celebração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.